Muitas pessoas hoje em dia têm essa mentalidade de sempre o quê? Falar o quê? O povo um ajuda o outro. Em parte sim, em partes não. Por quê? Simplesmente pelo fato que, um exemplo, eu vi um vídeo de um cara falando que, não vou falar o nome da pessoa, esse rapaz, esse vídeo, ele falou assim que nós somos um povo trabalhador. Sim, ok. Somos um povo assim que um ajuda o outro? Sim, também. Só que tem um porém. O que isso daí envolve na parte espiritual? Que o Espírito Santo me revelou, só de eu ter visto essa parte, essa frase que esse cara falou, que o povo, ele trabalha, sim, mas principalmente quando ele falou aquela palavra, o povo um ajuda o outro, tem um porém aí. Por quê? O que isso envolve na parte espiritual? Simplesmente pelo fato que as pessoas, elas te ajudam quando você está no mundo. Mas se você se aproximar verdadeiramente de Deus, aquelas mesmas pessoas que estavam te ajudando ficarão contra você. A maioria. Serão bem poucas que estarão perto de você. Mas a maioria vai ficar contra você. Quando você está trabalhando num lugar, um exemplo que eu vou dar aqui, que aconteceu comigo. Antes de eu me aproximar de Deus, as pessoas que estavam ao meu redor eram um amor de pessoa comigo. Todo mundo me respeitava, me queria bem, me queria por perto. Mas depois que eu me aproximei de Deus verdadeiramente, todas aquelas pessoas, mas todas mesmo, todas, não teve uma sequer, todas que andavam comigo, que eu achava que eram meus amigos de verdade, amigos e amigas de verdade, não eram. Porque eles não gostavam de ouvir a palavra de Deus, eles não gostavam de falar da palavra de Deus. Entende? E tem um porém também nisso. Deus, ele abriu meus olhos de uma tal forma, me concedendo mais discernimento, que eu vi que aquelas pessoas, na verdade, não queriam o meu bem. Eram pessoas interesseiras, eram pessoas falsas, eram pessoas que cumprimentavam você de frente, mas depois estavam o quê? Te apunhalando pelas costas. E diz pra mim, isso não acontece com você? Isso já aconteceu com você alguma vez? Então entenda que o meu povo perece por falta de conhecimento e discernimento. Porque a partir do momento que você adquire discernimento de espírito, você consegue discernir o que está acontecendo ao seu redor. Você sabe quem realmente deve estar ao seu lado e quem não deve estar mais ao seu lado. Mesmo que doa, mas é preciso, é necessário. Um exemplo da Bíblia, mesma coisa de Jesus. Jesus abençoou multidões, curou cego, curou paralítico, levantou pessoas que eram muito zombadas e humilhadas. E aquelas mesmas pessoas que Jesus levantou e curou, restaurou, seja financeiramente, fisicamente, na área conjugal, aquelas mesmas pessoas, a maioria delas, não todas, mas a maioria, ficaram tudo contra Jesus e pediram para crucificar a vida dele. Entende? Então, pessoal, é muito sério isso. As pessoas não percebem isso. As pessoas falam, não, o povo um ajuda o outro. Ajuda. Mas experimenta se aproximar de Deus verdadeiramente para ver se realmente aquelas pessoas vão te ajudar ainda. Não vão, pessoal. Não vão. Então o que você tem que fazer? Deus, ele tocou fortemente no meu coração para dizer o que para vocês aqui nesse vídeo? Foque somente em Deus. Amém? Busque comunhão com pessoas sábias. Com pessoas que realmente buscam a Deus de verdade. Como Deus, ele me ensinou essa oração, que agora eu vou ensinar vocês aqui agora. Que quando você estiver no quarto de vocês, no lugar que vocês estiverem, vá para o quarto de vocês, vá para um lugar onde não tem barulho, onde não tem ninguém para atrapalhar a sua oração, a sua conversa com Deus, que é fundamental. Fale assim para Deus: Pai, afasta de mim toda pessoa, todo objeto, presente, o que for. Afasta da minha vida, Pai, tudo aquilo que não veio do Senhor. E me apresenta, Pai, os teus amigos, Pai. Amém? Fale assim para Ele. E aí espere para você ver. Porque eu fiz essa oração que Ele me ensinou. Pai, afasta de mim tudo aquilo que não vem do Senhor. Seja amizade, relacionamento, presentes que você irá receber, que tem que tomar muito cuidado também de quem você vai receber esse presente. Porque você não sabe a intenção que está sendo colocada naquele presente, a energia que está vindo naquele presente, seja um vestido, seja um short, seja um brinquedo, seja o que for. Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico praticamente.
Por quê? Porque antes das coisas se concretizar no físico, primeiro é filtrado no espiritual. E se você não presta atenção nisso, você vai quebrar a cara depois. Entende? Você vai estar abrindo portas no mundo espiritual. Porque você aceitou aquele presente que não era para ter aceitado. Porque você o quê? Não consultou a Deus em primeiro lugar no seu dia. Entende? Você entrou naquele relacionamento, está sofrendo nele porque não consultou a Deus naquele dia. Antes de você ter entrado no relacionamento. Entrou numa empresa que não era para ter entrado porque não consultou a Deus. Entende? Deus ele sempre fala: consulte a mim em primeiro lugar. Mas as pessoas não querem fazer isso, porque não acreditam verdadeiramente em Deus. Muitas pessoas falam que acreditam em Deus, mas não acreditam verdadeiramente. Porque aquele que crê de verdade em Deus, busca uma verdadeira intimidade com Deus, conversa com Deus, não vai só apenas chegar e agradecer a Deus. Deus não quer só apenas que você agradeça. A gratidão, ela é fundamental, mas só agradecer não vai te livrar do mal. Entende? Só agradecer não vai adiantar. Você tem que orar mesmo, você tem que se revestir com a armadura de Deus, você tem que buscar uma verdadeira intimidade com Deus, você tem que repreender o mal, você tem que pedir para o Espírito Santo. Primeiramente, você tem que criar uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te instruir, é o Espírito Santo de Deus que vai o quê? Te ajudar a se libertar da pornografia, da masturbação, da luxúria, do medo, do rancor, da ira, entende? De você conseguir perdoar o próximo de todo o mal que ele fez pra você. Conseguir o quê? Se afastar daquelas pessoas que fizeram mal a você, que você achava lá atrás que eram seus melhores amigos e amigas, mas não são. São cobras, entende? São pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para tentar o quê? Paralisar você, tentar entristecer você, tentar arrastar você para o mundão, para o lado do inimigo, do maligno. Ande com o tolo e mais tolo se tornará, e a ruína o aguardará. Ande com o sábio e mais sábio tu se tornará. Entende? Essa é a diferença. Se você compreender isso, tudo coopera para o seu bem. Só que para você compreender tudo isso que eu estou falando, eu não, mas o Espírito Santo, você precisa focar numa verdadeira intimidade com Deus. Amém? É isso que você precisa compreender. É isso que o Espírito Santo está tocando no meu coração para falar para vocês. E basta vocês colocar em prática. Não vai nessa onda não de pensar assim, não, mas todo mundo é legal, todo mundo um ajuda o outro. Eles podem estar ajudando você agora, mas busca uma verdadeira intimidade com Deus para ver se realmente, se toda aquela turma que está te ajudando vai continuar ajudando você. Busca uma verdadeira intimidade com Deus. Busca uma verdadeira intimidade com Ele, daí deixa Ele abrir seus olhos. Peça para Ele, faça essa oração que eu acabei de ensinar vocês aqui. Pai, mostra para mim, Senhor, quem realmente deve estar ao meu lado e quem não deve estar ao meu lado. E afasta de mim, Senhor, afasta da minha vida, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor e me apresenta os teus amigos, Pai. Acabou. Aí você vai descobrir. Só que você tem que ter coragem para falar isso. Você tem que ter coragem mesmo. Tem que ter coragem de fazer essa oração, porque Deus ele vai mostrar. Não é se talvez ele vai mostrar. Não. Fala para ele pra você ver. E espere para você ver. Comigo aconteceu na mesma semana. Na mesma semana Deus mostrou para mim. Na mesma semana Deus revelou para mim a intenção do coração daquelas pessoas que eu andava, que eu conversava, que eu achava na minha mente, no meu coração, eu achava que eram meus amigos, mas não era. Não era, pessoal. Mas sabe como eu fico feliz com isso também, pessoal? Porque além de Deus ter me libertado daquelas amizades falsas, Deus também me apresentou os seus amigos. E isso que é mais lindo, porque Ele vai fazer a mesma coisa com você. Deus ele não quer que você ande sozinho, mas Ele quer que você ande com as pessoas que vêm dEle e não do mundo, para que você não se contamine como elas já estão contaminadas pelo mundo, porque elas não querem se voltar para Deus. E esse é o motivo. Não é que você é melhor do que elas. Elas não são melhor que você, e nem você, nem eu somos melhor do que elas. Só que a diferença entre eu e você e elas é que eu e você que está assistindo esse vídeo, que Deus tocou no seu coração para entrar nesse vídeo para assistir e escutar essa palavra, receber essa palavra, essa revelação do Espírito Santo, é que eu e você estamos buscando o caminho certo, que é Cristo. Nós não temos vergonha de falar da palavra de Jesus. Nós não temos vergonha de entregar a verdade. Nós estamos agindo com coragem, com posicionamento, estamos agindo na palavra, que vai trazer aqui a palavra é a verdade, que está na Bíblia, entende? Que vai libertar tanto a mim como você. Quanto mais a gente busca na palavra, quanto mais a gente busca uma verdadeira intimidade com Deus, um verdadeiro relacionamento com Deus, mais liberto iremos ser.
Tanto eu e você. E eles não querem ouvir a palavra. Eles estão agindo com orgulho. Porque, como já diz na palavra, Deus, ele rejeita os orgulhosos que não querem. Porque tanto eu e você continuamos sendo orgulhosos. Só que tem um porém. Nós estamos o quê? Abrindo nosso coração para receber a revelação. Recebeu a revelação, o seu coração é liberto. Como já diz na palavra, se ouvires a verdade vos libertará. Mas ela só liberta, a palavra de Deus, ela só liberta a vida da pessoa que se rende na presença. Se você se render na presença, você será mais liberto. E quanto mais liberto você é, mais revelação você terá também. E você tendo mais revelação, mais compreensão você terá. E assim você vai conseguir o quê? Viver o extraordinário de Deus. Entende? Porque Deus ele não quer só apenas te salvar, mas ele também quer te o quê? Ele quer te abençoar. Ele quer te usar para ser uma bênção na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus, pessoal. É isso que Deus está querendo que você compreenda. E o quanto antes você compreender isso e se desfazer de amizade, de tudo aquilo que desagrada a Ele, como já diz na palavra, tome a sua cruz. Se você verdadeiramente me ama, Jesus fala, como está na palavra. Jesus falou para os seus discípulos, falou para o jovem rico, Jesus falava para todos. Se você verdadeiramente, como está na palavra, se você verdadeiramente me ama, tome a sua cruz e siga-me. Pois, compreenda que seguir a Jesus não é um mar de rosa. Vai ter luta, vai ter pessoas. Se antes você já tinha luta, agora que se você começar a seguir Jesus verdadeiramente, a luta vai aumentar muito mais. Só que tem um porém, você não vai estar sozinho nessa luta, porque Jesus Cristo está contigo. Enquanto aquelas pessoas que estavam sem Jesus, elas estão passando que nem elas vão estar passando o quê? Elas vão estar rodando em círculo, como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi liberto por Moisés, por Deus Altíssimo. Só que aquele povo de Israel ficou só murmurando, não valorizou o maná que caía do céu, que Deus derramava sobre ele. Deus não deixou faltar nada para aquele povo de Israel. Somente 2 tribos, eram 12 tribos, 12. Só que o povo de Israel, somente 2 tribos prevaleceu, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. Somente 2 tribos, pessoal, que no caso era Josué e Caleb, que prevaleceram, que puderam entrar na terra prometida e viver verdadeiramente aquilo que Deus tinha prometido para eles. E por que somente essas 2 tribos realmente prevaleceu? Porque não murmuraram. Vinha na mente deles murmuração, como vem também na minha mente, no seu coração também vem murmuração. Mas não escolha murmurar, mas escolha sempre louvar. E Deus, ele vai te recompensar. Porque realmente para você vencer nesse mundo é na perseverança. Para você realmente viver o extraordinário de Deus e salvar a sua casa e sua família, é perseverando na palavra. Mesmo vindo bomba, tiro e bomba para todo lado, confusão, crise financeira, crise na área de relacionamento, crise em qualquer área que seja. Mas você continua o quê? Prevalecendo na palavra. Como Josué fez, como Jesus fez. Jesus foi o homem que mais sofreu em toda a terra. Depois dele veio Jó, que foi o que sofreu muito também aqui nessa terra. Mas Jesus, Jó, Moisés, Josué, José do Egito, Caleb, essas pessoas que eu dei como exemplo aqui, Abraão, eles prevaleceram, eles venceram. Davi prevaleceu também e se tornou o rei de Israel e vencia todas as batalhas porque todos eles prevaleceram na palavra. Prevaleceram. Eles continuaram em obediência, passaram por muita luta, muito sufoco, mas prevaleciam. Toda vez que eles passavam por uma crise, seja briga na família, crise financeira, eles iam e se voltavam para a palavra. Eles não ficavam perdendo tempo, entende? Eles não ficavam murmurando. Eles trocavam a murmuração para adoração. Essa é a diferença. Se você troca a murmuração por adoração, você prospera. Deus, ele tira, ele faz o sobrenatural acontecer na sua vida. Ele tira você dessa crise financeira. Ele tira você dessa crise conjugal. Tá todo dia brigando com a esposa não para de brigar com você também por coisa boba. Mas Deus, ele te liberta. É só você e ela se posicionar. Se posicionem em Deus. É isso que Deus quer que as pessoas compreendam. O quanto antes você se posicionar no Criador, tudo vai cooperar para o seu bem. A provisão dele vai chegar. A presença dele visitará você. Porque Deus, ele já está do seu lado. Só que você precisa o quê? Buscar a ele. Abrir a sua boca, que ele te concedeu. Não foi você, não foi sua mãe, não. Ele concedeu a boca ao homem e à mulher. Basta você abrir a sua boca e falar com ele. E tudo vai cooperar para o seu bem. De uma forma muito linda e sobrenatural. Que os seus próprios olhos verão. Entende? É isso. Então, não murmure. Não fique andando com pessoas que
não vão agregar na sua vida. Busque uma verdadeira intimidade com Deus para que Ele possa mostrar para você quem deve estar do seu lado e quem não deve estar ao seu lado. Glória a Deus. Peço a vocês também que, por favor, deixe o like, compartilha, se inscreva no canal, habilite o sininho. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, pessoal. E até a próxima e tchau, tchau.